Queridos, bom dia a todos. Hoje vamos fazer uma análise deste filme em português traduzido como Adeus, Professor. Escolhi a versão dublada por ficar mais fácil para todos o entendimento da obra, que às vezes na legenda não fica tranquilo para todos lerem em tempo. E os nossos comentários, então vai ser uma versão dublada. Não vi esse filme antes, vai ser para mim uma surpresa, mas me pareceu ser um bom filme, espero ter acertado, mas o protagonista é o Johnny Depp. Então acredito que é um bom filme, já garantido. Nós vamos fazer, através deste filme, aqui a conjunção é adequada, porque nós vamos atravessar, não será o filme como objeto distante, mas será o filme numa intencionalidade, isto é, o filme segundo nosso olhar. Não é o filme em si, é o filme para nós. O filme, claro, não foi construído para ser um estudo de filosofia clínica. E ele nem é uma biografia. Nesse sentido, é uma ficção. Mas não importa se é uma ficção literária, filmográfica, ele reproduz um sentido de realidade. E nós nos identificamos lá porque reconhecemos o traço em comum e aquilo que, por exemplo, não faz um sentido original lá, faz um sentido traduzido para nós. Isso é a ideia da perspectivação. Nós pegamos o mundo e o versamos na nossa perspectiva segundo a nossa compreensão. Isso pode até chegar ao ponto de adulterarmos a realidade, a alteridade do que é o outro lá. Né? É como fazemos nos desenhos animados. Olhamos os cachorros, o Pluto, e ele age como um ser humano. E podemos até fazer isso com os nossos animais domésticos. E houve todo um movimento no mundo de colonização do outro, a Europa colonizando as Américas ou tentando colonizar a Ásia, uns aos outros. Então o exercício da alteridade nós vamos ao outro. Seja este outro uma pessoa, uma obra literária, um filme, uma ficção, não importa. Mas só que nós vamos ao outro cientes de que o outro será versado, será perspectivado. O outro não será, tal como o percebemos, exatamente como nós o percebemos. Temos que entender que a nossa leitura, a nossa compreensão, ainda que procure o máximo de alteridade, ela fará um filtro. Então, qual é a função da filosofia clínica quando nós vamos ao mundo do outro? Ouvi-lo com atenção, com um mínimo de comprometimento da autenticidade do outro, mas ciente de que nós faremos adaptações para nós entendermos. E sendo impossível, na maior parte das vezes, ir ao outro na sua essência, e eu digo na maior parte das vezes, porque também é possível, como dizem no linguajar hoje bem popular, um salto quântico, e que entre nós haja uma transcendência, o que é objeto de estudo da matemática simbólica, mas não trataremos disso aqui hoje. Mas quando vamos ao outro e há uma filtragem do entendimento, nós teremos sempre que colocar o pathos, o espanto. Até que ponto o que eu entendo do outro não é minha projeção sobre ele, dadas as minhas referências, entendem? Então, para nós termos o cuidado de ir a este filme, ou de estudarmos pelo método da filosofia clínica, o sentido de realidade que a obra
ficcionada quer nos passar, uma visão de mundo, os conceitos, as linguagens, as personagens principais, nós vamos usar um método. Esse método, que é o da filosofia clínica, ele é teórico e prático, ele é uma praxis. Ele será através. Nunca será um método instrumental. Reitero o que sempre coloquei e peço a vocês o enorme cuidado de evitarem o termo instrumental. A filosofia clínica tem instrumentos. Não, isso não é correto. Os instrumentos metodológicos, não. Não é só uma questão boba de nominações, mas a ideia de instrumentalização do conhecimento faz com que a gente use como uma ferramenta, ou seja, como uma coisa, indissociado de nós. É através, conjunto a nós. A filosofia clínica, nesse sentido, significa que nós vamos ao outro com um método, não com instrumentos, não com ferramentas. E quando vamos ao outro, através do método, nós estamos comprometidos. Toda clínica em que se atende o outro, nós estamos simultaneamente também em terapia. Por isso é uma partilha e não uma análise do outro. Está claro, queridos? Tranquilo? Pois bem, então este método, ele procura desenvolver uma competência como finalidade e um conjunto de habilidades enquanto percurso para termos o mínimo de falseamento da condição de outrem. Quer dizer, vou ao outro, ciente de que vou com as minhas categorias de entendimento, mas farei o mínimo de agendamentos para garantir a fluência do outro em sua infinitude. Essa é a função do nosso método. Por isso, eu traduzi na obra Escuta e o Silêncio como uma escuta. É um acolhimento, mas ele não é passivo. Ou seja, é preciso um enorme trabalho físico, moral, intelectual para escutar, sem comprometer o outro, destituindo-o da sua ontologia, do seu ser, da sua essência. Então, dito isso, todas essas churumelas, vamos ao filme. E vamos ao filme com método filosófico clínico. Vou pedir a vocês que participem como um exercício de revisão de tudo que estudamos no curso. Ok? Portanto, a qualquer momento, sendo uma questão pertinente ao método, para entender melhor filosofia clínica, faça a sua pergunta, interrompa, levante a mãozinha aí, eu paro o filme e a gente conversa, tá bom? Sempre a questão será método. Imagine, então, que através do filme nós vamos colher a historicidade de um partilhante. Ok? E, nesse sentido, como fosse um consultório, eu quero com vocês exercitar o método. Estão prontos? Podemos começar? Entenderam a tarefinha? Método, um diálogo constante durante o filme. O que fazer como primeiro passo? Claro que vamos fazer aqui uma adaptação, não exatamente em consultório, mas diante de uma análise filosófica clínica de um filme. Primeira coisa, e aqui eu digo primeira, não por uma espécie de anterioridade, é porque tudo isso é simultâneo. Esse método é uma malha intelectiva, é uma tessitura que vai formar uma visão, um conceito de outridade.
Então, quando eu digo primeiramente, é só um sentido mais didático, ok? Primeiramente, bases categoriais. Primeira coisa, quando nós vamos ao mundo do outro, exercendo o método de escuta para não comprometê-lo com as nossas categorias. Quando falamos em bases categoriais, vamos falar em um contorno, o contorno do narrador. Narrador, isto é, o personagem, aquele que fala, aquele que assume o protagonismo do eu. No caso, nós vamos eleger aqui o professor, que é o personagem principal. Imaginemos, então, que essa história é narrada sobre a perspectiva do professor. Vamos tentar compreendê-lo. Então, vamos observar o mundo em torno dele. Aqui, a preocupação com as bases categoriais, lembrando desde Aristóteles, remontado em Kant, e refeito na filosofia clínica, entendamos por categorias uma forma mental de organizar mentalmente a realidade. Não há separações na essência, mas há separações para a compreensão humana, a fim de ela ser racionalmente mais capaz de bem entender. Então, vamos ver, por exemplo, a categoria lugar. Ela não se separa da categoria tempo, é impossível. Mas vamos dar ênfase à categoria lugar e todas as 5 categorias, a fim de fazer sempre, no exame das bases categoriais, um exercício do patos fático de perceber uma percepção clínica, uma percepção que é subjetiva em busca de objetividade artesanal, nunca universal, absoluta, sempre com aproximações entre como a personagem subjetivamente, segundo as linguagens delas, colocam, narram, como ela percebe o lugar. E conversar essa subjetividade, por exemplo, da noção que ela tem de espaço, ambiente, com a objetividade de como os outros também convivem com o mesmo lugar. Estão entendendo? É assim que nós fazemos metodologicamente. Entre estes outros, inclua você. Por exemplo, ser professor é uma ideia fora do contexto, fora do mundo. Mas vamos trazê-lo para o mundo e, portanto, para as bases categoriais. Ser professor, no Brasil, no século XX, no atual governo, é a mesma coisa de ser professor lá nos Estados Unidos, outra remuneração, outro clima físico, cultural, não é a mesma coisa. Tem pontos em comum. Então nós vamos perceber que o lugar, talvez a sala de aula, a universidade, quer dizer, a universidade pode diferenciar profundamente. Uma universidade que tenha conforto, uma universidade que tenha profundo desconforto. Conversem as categorias e, para conversarem a relação entre o subjetivo, no sentido do singular, aquela pessoa, e a objetividade do entorno, tal como nós temos através das nossas ciências humanas e naturais, né? Geografia, antropologia, sociologia, a medicina, todos os conhecimentos que vão nos dar objetividade das categorias, das bases categoriais. Então, vamos estudar o lugar. Sempre, sempre
Preste atenção nisso como método. Sempre vamos perder alteridade quando perdemos o estranhamento. Quando começarmos a perceber o outro como se fosse a gente, sem estranhar. Quando o outro vem com bases categoriais muito diferentes da nossa, o estranhamento ainda nos mantém acordados. Por exemplo, um lugar com muita neve e dar aula com muita neve, num ambiente muito frio. Isso já muda, por exemplo, roupas. E isso implica até em culturas associadas ao clima. Montesquieu falava isso. O estranhamento já nos mantém acordados, mas quando a gente perde a alteridade, perde a consciência, e não a filosofia clínica, quando isso acontece, e a gente começa a olhar o outro como se fosse o nosso mundo, seja o nosso aqui, ou seja, nós imaginando, nós vivendo lá, e não ele vivendo lá, perdemos a outridade. Portanto, o patos é essa coisa de estrala, acorda, levanta, vai beber uma água, lembre-se, não é óbvio. Eu vou tentar manter isso tudo acordado, por isso os exames categoriais, para manter lúcido na mente, organizando como um esforço de galgar no fundo uma compreensão intuitiva de que se trata de algo que merece muita atenção. Por isso as bases categoriais são 5. Assunto imediato, as primeiras reclamações de qualquer contexto. E o assunto último, que na filosofia clínica só é possível de ser metodologicamente bem compreendida e verificada a partir da historicidade, que conhecemos os contextos com o método que nós já sabemos, né? A historicidade bem feita, que implica em divisões, enraizamentos, feita uma montagem da estrutura de pensamento nas bases categoriais. Tudo bem. Mas o assunto último é quando nós nos aproximamos da potência de vida, e a questão fundamental do assunto último esta pessoa é autêntica com suas forças mais íntimas no mundo em que ela vive, ou seja, ela é coesa consigo mesma e tem os conflitos, tem os relacionamentos, as interseções mais adequadas às suas condições como ser único no mundo, com o entorno. Algumas pessoas vão se adaptar, outras vão querer mudar este mundo por confronto. A questão última esta pessoa está sendo autêntica? Posso ajudá-la a ser mais potente e autêntica? Entenderam? Categoria 1. O superficial e o profundo. Tempo. Uma comparação entre o tempo do relógio, o calendário, e o tempo da historicidade, não história, e o tempo das transformações vividas. Aquele tempo subjetivado, o tempo que a pessoa intimamente diz, como se dissesse, eu não sou mais aquela mesma pessoa porque algo em mim alterou. Eu sou diferente, houve uma mudança. O antes e o depois, com que o eu é amadurecido, o eu é transformado, isso é o tempo interior. Uma pessoa pode passar uma vida e não ter essa temporalidade interior. Ficou estéril, ficou alienada. Pois bem. Categoria 3. Lugar. Lugar como ambiente físico. Físico em torno dela. O que é esse lugar? 2 metros? 1 quilômetro em torno? Ela que vai definir isso. Mas é um lugar que é vivido.
subjetivamente por ela. A pessoa pode dizer, eu moro em Goiânia, então a categoria lugar está expandida a uma cidade, ou então ela dizer, o meu quarto, aí a categoria lugar tem as paredes remodelando o tamanho do que subjetivamente ela entende como o ambiente físico. E a categoria lugar, no nosso exercício metodológico de ir ao outro sem confundirmos-nos com ele, a fim de ajudá-lo terapeuticamente, vai nos fazer sempre perguntar, aí o patos, o estranhamento, a atenção, preste atenção, até que ponto o lugar, entorno físico, é também e de que maneira é um lugar subjetivo íntimo. E aí algumas pessoas podem dizer, quando eu vou para aquele lugar físico, eu me sinto deslocado, ou o contrário, eu me sinto acolhido. De repente, um lugar fechado, escuro, pode dar à pessoa medo, ou pode dar à pessoa segurança. Então, na categoria lugar, nós vamos sempre nos preocupar para uma pergunta, sempre, uma atenção. Até que ponto esta pessoa vivencia sua subjetividade singular através do lugar? Através. Se não faz diferença para esta pessoa, em um determinado contexto, momento, o lugar, se nós não percebemos na linguagem verbal e não verbal que o lugar está colaborando para as suas transformações íntimas, então ficamos atentos e seguimos adiante. Mas se percebemos que o lugar interfere na sua ontologia, na sua existência, na sua consciência, nos seus julgamentos, e entram todos os tópicos, né? Emoções, raciocínio, corporeidade. Opa, vou anotar isso. Essas anotações que vão nos permitir registrar a chamada montagem da estrutura de pensamento. Assunto, lugar, tempo, circunstância. Categoria circunstância, por favor, não entendam no sentido de Ortega y Gasset como o mundo em torno, todo mundo, não. Isso seria o mesmo que todas as categorias, todas as 5. Não, circunstâncias são pontuais. Em um determinado momento, uma fala, um comportamento, uma emoção, por exemplo, fazem sentido segundo aquele enredo específico no qual aquilo não está desconectado. Por exemplo, a pessoa chega em casa e grita. Espera aí, qual o contexto? O que aconteceu antes? Qual é o contexto? Um pouquinho da história em torno dos elementos adjacentes que fazem eu, escutador, entender o que está acontecendo, o sentido desse grito. É aí que circunstância, nós teremos várias. Só vamos atrás das categorias nas questões relevantes no consultório. Do contrário, a infinitude nunca nos permitirá montar a estrutura de pensamento. Então, a nossa referência é na medida em que, lembremos, os padrões existenciais, durante toda a historicidade, vão se repetindo, vão se enfatizando, determinados lugares ou modos de existir na espacialidade física e subjetiva do mundo, dessa pessoa vão se construindo ao longo da história, se mudando, mas chega ao ponto de eu dizer, eu conheço, por exemplo, o professor Anderson, conheço ele, categoria lugar, nesse ponto. Ele gosta desse ambiente, nesse outro ambiente aqui, ele se sente, isso aqui não é eventual, isso aqui está mapeado, pode mudar? Pode, mas eu tenho história, eu tenho vivência para dizer, há uma tendência de ser com que ele, na categoria lugar, nessas circunstâncias,
eu possa dizer, eu tenho conhecimento, eu vou ao mundo dele agora com alteridade, no modo dele. Tá claro, gente? Assunto, lugar, tempo, circunstância, agora a última, relações. Relações são objetos conceituais específicos. E como esses objetos conceituais específicos, objetos conceituais podem ser físicos ou abstratos. Vou usar o professor Anderson como nosso bode expiatório. O professor Anderson está de óculos. Tem uma relação específica de toda a sua vida, mas vamos pegar um contexto maior. Entre ele e seu óculos, tem uma emoção implicada, tem um raciocínio implicado com o óculos. Se ele tirar óculos, este óculos, e colocar uma lente de contato, vai alterar algo da sua compreensão ou existência de forma determinante, importante ou insignificante? Então, nesse sentido, na medida em que nós localizamos objetos conceituais, eu citei o óculos, mas vamos pegar um outro. Sei lá, o conceito de perdão na religião dele. Não é nem a religião como um todo, é mais este conceito pensado. E qual a relação que este conceito tem para um problema caseiro que o professor Anderson tenha? Entenda? Então, quando nós falamos em relação, nós mudamos a perspectiva que tínhamos em geral, para agora eu quero ver em relação a este ponto. E aí nós temos um mapeamento redimensionado. Por exemplo, o professor Anderson é uma pessoa calma, mas em relação à esposa, em relação ao trabalho, em relação a uma comida, em relação, eu vou ter variações, nuances, afastamentos, aproximações. Por isso que, se colocarmos as 5 categorias, nós vamos ter em cada um dos tópicos, emoções, lugar nas emoções, o assunto último vinculado às emoções, as relações, as emoções vinculadas a uma pessoa, a outra pessoa, enfim, todos os tópicos só fazem sentido se costurado com as 5 categorias. E aí nós estamos prontos para atender o outro. Fiz aí um resumão sobre o nosso trabalho metodológico. Quero ouvir de vocês para suas considerações, suas dúvidas, para a gente começar o filme. Questões, queridos? Um de cada vez, vamos lá. Tá tranquilo? Podemos começar então? Ver como é que é isso na prática? Então vamos lá. Queridos, aqui uma observação delicada e importante. E nós vamos ver essa mesma situação no filme Patch Adams, O Amor é Contagiante. Quando lá no filme, ele como médico, cheio de boa vontade, querendo ajudar os seus pacientes, ainda como estudante de medicina, ele entra com amor, com gentileza e acha um um paciente muito agressivo, com muitos palavrões, e, enfim, ele é escorraçado do quarto. Depois ele entende que ele tem que ir ao mundo do outro, nos termos do outro, para que os significados façam sentido e haja uma linguagem, apesar até das discordâncias. Então ele entra numa disputa lá no filme entre
palavras que ofendem, que denigrem, e que são escatológicas e necrófilas. E aí ele vai encontrando uma interseção e no final os dois riem. Olha, o que fez agora o colega dele, profissional, o colega-chefe dele na faculdade, quando ele diz, eu não vou entrar nesse carro, ele usa os termos do outro, que tem a ver com essa esteticidade. Entra logo na merda desse carro. E ao fazer isso, fala, opa, estamos nos entendendo, estamos falando de gente que já não quer mais viver linguagens esteticamente perfeitas. Nesse sentido, é que um filósofo clínico tem que entender e depois agir quando ir ao mundo do outro reclama, pede. O tópico 6, termo agendado no intelecto. Viram essa sutileza? Importante. A terapia, ainda que seja o ideal dos familiares, nem sempre é o caminho desejável e até percorrido por um partilhante. Às vezes, a terapia não será um caminho a ser percorrido. E é importante aceitar isso. Às vezes, uma pessoa pode encontrar mais autenticidade entre amigos, né, do que propriamente como terapeuta. Isso também faz parte do que a gente faz, né? O que for possível quando convidado a caminhar junto e não forçado a isso. Olha que lição importante. Lembra quando nós estudamos Introdução à Fenomenologia do Robert Sokolowski? Nós falamos sobre estruturas da mente. E não da mente empírica, mas da formal da racionalidade humana, da percepção humana. E entre esses aspectos, nós vemos lá a presença e a ausência. E um termo fenomenológico é a presentificação. Às vezes uma memória é presentificada no momento em que ela é acordada pela atenção. E depois ela fica ausente quando ela se torna desatenta. E na nossa experiência, digamos, dos 5 sentidos, nós estamos sempre percebendo muitas coisas, mas nem todas elas são presentificadas. Nem todas elas merecem nossa atenção, e quando localizamos um ponto, outros, em razão dessa concentração, ficam na periferia da nossa atenção. Se isso vale para o olhar, por exemplo, qual uma máquina fotográfica, que quando vemos um ponto, o fundo fica difuso, ou se remodelamos o foco para perceber o fundo panorâmico, perdemos o objeto que está próximo, o mesmo acontece em todos os tópicos em termos de perspectivação. Olha o que acontece. Música religiosa no coral antes era ouvida pelo sensorial, mas não, tópico 3, mas não pelo tópico 16, significado. Não era pelas emoções, não era pelos prejuízos, tópico 4, tópico 5 da estrutura de pensamento. De repente, a morte eminente faz com que ele presentifique o que já estava disponível aos ouvidos, mas não à consciência. Então, quando acontecem coisas na vida que alteram o fluxo de intencionalidades com que julgamos a vida, nós temos ressignificações, por um lado, nós temos significações que não existiram antes. Isso significa que, às vezes, não dá para dizer para uma pessoa como, sei lá, uma pessoa querida que você queira dizer, você tem que valorizar a vida, olha o quanto custa o dinheiro, mas ela não tem o equivalente da experiência de trabalho, por exemplo, para dar a 10 reais o equivalente de suor que aquilo significa. E não dá para transferir isso. Já imaginaram como poderia ser bom você transferir para o outro suas experiências de vida, a fim de que as palavras carregassem seus significados? Palavras, sons, signos linguísticos.
Então, às vezes são traumas, experiências, daí entram submodos, que nós vamos favorecer o desenvolvimento delas no partilhante, deles, os submodos, que vão acordar, atiçar, iluminar a autenticidade, presentificando coisas que talvez sempre estiveram presentes na vida dele e ele não vivenciava. Como é que eu faço, por exemplo, para o Gustavo perceber coisas que eu quero dizer para ele e não adianta eu dizer? Eu vou procurar nos submodos, na estrutura de pensamento dele, como ele pode presentificar aquela percepção que eu estou querendo mostrar. Então, não é como eu quero, simplesmente, mas como ele pode na estrutura de pensamento dele. É assim que, para dizer ao partilhante, mostrar ao partilhante coisas, tem que ser do jeito dele, presentificado pelas possibilidades da consciência intencional dele. Uma pesquisa que vem com a historicidade. Um outro exemplo bem simples, e esse é bem recomendado pelo grande filósofo Luiz Vencio, a pessoa está estressada, não sabe onde achou, perdeu a chave, está preocupada, e o estresse faz com que ela se preocupe mais com o problema do que propriamente com a solução. Natural. Difícil até não ser assim. Aí o Luiz diz assim, não se preocupe, relaxe, toma uma cerveja. Ah, não adianta ficar preocupado. Aí quando ela tranquiliza, destensiona a consciência, que presentifica um aspecto e concentra a atenção, reduzindo apenas no problema, e a consciência volta a ser ampla, ela começa a deixar ver o que estava disponível, mas a concentração não permitia, e a distração, através do chope, faz com que ela volte a ver. Relaxando, ela consegue. É um bom submodo, não é? Tomar uma cervejinha para relaxar e ela vê com mais clareza. Ou isso, ou outros recursos, né? Não é o único. É o que está acontecendo com ele. Agora ele está ouvindo músicas que estavam próximas, mas ele nunca ouvia. Percebe como várias vezes ele fala sobre a luminosidade, usa óculos. Quer dizer, então, que, atento a isso, usaremos luzes como submodos. Iluminação. Isso é o tópico 3, sensorial. Provavelmente na historicidade dele vai estar ali registrado cores, formas, coisas ligadas à iluminação. Isso faz diferença, muitos falam sobre isso, por exemplo, dos que moram na Inglaterra, um país que vive muito com pouca iluminação. E quando chega o sol, isso muda o astral. Montesquieu fala, por exemplo, como países tropicais têm emoções sanguíneas e países mais frios deixam as pessoas mais recatadas. Na medida em que o sensorial é forte, as emoções podem ser moduladas pelo clima, pela luminosidade, pela temperatura. O frio, para algumas pessoas, pode ser o ambiente confortável do recolhimento, para outras, pode ser a sensação angustiosa e existencial. São, como disse, as bases categoriais, traduzindo elementos para os tópicos que nos permitem mapear. Vocês viram? Nós tentamos. Ele está provocando, tentando ver se sente alguma coisa religiosa. Para dar um sentido, há pessoas que dizem isso, né? Eu queria ter fé como outros tiveram. E ele está falando, vamos tentar, né? Música, igreja. Queridos, umas considerações finais. A clínica, ela não isenta a tragédia da vida. Eu coloquei isso bem lá no livro, A Escuta e o Silêncio, com o capítulo A Terapia é uma Tragédia. Tragédia no sentido grego, quer dizer, a gente vai morrer. Os relacionamentos,
E não é apenas uma questão de morte, é uma questão de finitude nos limites da existência. Ou seja, viver aceitando as frustrações, aceitando as limitações. O mundo não é um objeto de desejo, nem as outras reduzidas a objetos, as pessoas, e o mundo ser apenas o eu. Então, a presença do outro, a presença dos limites, da morte, das frustrações, grande parte da terapia e da autenticidade está, quando chega neste ponto, para aqueles que chegam neste ponto, encarar isso. Por isso que até a filosofia nasce com a proposta de perguntar-se qual o sentido da vida diante da morte. Bom, no caso dele, na autogenia que vai libertá-lo de grandes prisões, não tem a ver com retirar a tragédia, retirar a morte, ou não morrer, ou curar o câncer. Poderia até ser isso um caminho médico, mas para ele está em, antes de morrer, já que ele parece não acreditar na vida após a morte, antes de morrer, ser verdadeiro consigo. Não mais pelas convenções sociais, mas com a própria consciência. E observem que ele alcançou isso. Então, na terapia, podemos dizer, ele está muito bem. Existencialmente, poxa, ele não poderia estar melhor. Mas está sofrendo com dores horríveis, etc, etc. Percebem que há pessoas que, por falar em armadilhas conceituais, nós podemos achar que a pobreza, o desemprego, tantas coisas poderiam ser limitações no consultório, mas são exatamente isso, limitações, mas não impossibilidades existenciais. E a clínica tem que se preocupar essencialmente com o que para a pessoa implica em autenticidade. Portanto, cuidado. Muitas pessoas vêm ao consultório dizendo, eu não posso ser feliz porque estou casado, não tenho emprego, porque tenho isso, eu vou morrer. Não é essa a questão. São essas, muitas vezes, limitações, mas não armadilhas conceituais, que podem ser transcendidas se reconhecermos as questões profundas. No caso dele, teve a ver com uma profunda coerência interior e uma grande expressividade. E tudo bem, a terapia foi bem cumprida, se alcançada essa autenticidade, apesar dos problemas, entendem? E não sem eles. São dores da vida. Isso não isenta uma boa, digamos, o termo não é correto, felicidade, mas uma boa potência de vida. A gente não vai muito além, mas eu queria, professor Anderson, ter uma consideração, por gentileza. Bom, Will, primeiro eu queria te agradecer profundamente por ter nos ofertado essa aula com esse filme. Você disse que não conhecia o filme, mas parece que, claro, evidentemente, conhecia. Então, quero te agradecer a você, quero te agradecer aos colegas também por estarmos partilhando esse momento. Durante todo o filme, eu fiquei me perguntando sobre o papel do personagem Richard, amigo dele. E senti a tentação de comentar por dois outros momentos anteriores, mas achei melhor não comentar para não atrapalhar o transcorrer da aula. Mas agora, esta última cena fez com que eu presentificasse uma memória do começo do nosso curso. E eu me lembro de você e outros colegas já formados insistirem numa expressão muito bonita, que na época eu não compreendi. E agora eu compreendo. A clínica é lugar da amizade. Não é? Então, a despeito de tudo que a clínica é, os limites que ela tem, as incompreensões, a não possibilidade de alcançar aquilo que deve ser alcançado,
ela se mantém autêntica porque ela é um lugar de amizade. Mesmo que eu não saiba ser amigo, não compreenda a melhor forma de ser, se eu me coloco nessa intencionalidade, a clínica acontece. E isso agora veio para mim de uma forma muito bonita e até emocionante também. Era o comentário que eu queria fazer. Obrigado, querido. Se a filosofia é o amor à verdade, a filosofia clínica é o amor às verdades do outro, é o cuidado e o caminhar com elas. Gratidão, querido, você enalteceu e expressou o sentido primeiro, essencial da filosofia clínica, um partilhar entre amigos. Para terminar a aula de hoje, quero ouvir dos demais colegas suas partilhas, como foi a aula de hoje, considerações. O filme ainda continua, mas hoje nós não percorreremos mais. Foi um didatismo para revermos nossos estudos durante o curso, que já até se aproxima do fim, enquanto teoria, e nos encontraremos com muita felicidade no próximo semestre para a prática. Mas quero ouvir as palavras dos demais colegas sobre a aula de hoje, suas reflexões. Bom, a aula de hoje foi, no sentido da palavra, maravilhosa, né? Com esse filme, com as partilhas que houve entre nós aqui na sala, né? Apesar de não estar presente, né? Tomando aquele café, comendo pão de queijo, né, Silvana? Um biscoito. Aí, mas foi, sim, interessante, esclarecedor, assim, enriqueceu muito o dia de hoje. Parabéns, né? O filme, muito bom. Parabéns pela aula hoje. Uma pena a gente não ter mais tempo de ir até o final, né, Will? Nossa, toda vez dá vontade assim, tipo, de passar o dia inteiro assistindo esse filme, assistir cada parte e discutir tudo, né? Mas o tempo é curto. Eu lamento muito o meu computador ter travado grande parte do tempo. Então, acho que um parte muito importante, o computador travou, com a Tarsila que estava acontecendo também, deve ser algum problema com a internet aqui. Mas o raciocínio estava indo para um lado e ele estava indo por outro, né, na questão de ele ser autêntico ou não, da forma como ele passou a agir. Mas eu acabei concluindo que a forma, eu a princípio estava achando que era inautêntica, mas acredito que seja realmente uma forma autêntica dele ter conseguido ver a vida por outro ângulo, né? E eu acho que isso deve acontecer em vários momentos na vida da gente, né? Em momentos que a gente quer virar a mesa e passa a ver a vida com outros olhos. Eu gostei muito e pretendo assistir essa aula de novo, já que ela está sendo gravada, porque eu assisti. Obrigado. Obrigado, Silvana. E assisti o resto do filme lá no Amazon Prime, então não sou obrigado a ficar com o discurso completo na minha cabeça. Mais alguém? Obrigada, Will. Obrigada aos colegas. Aprendi bastante hoje. Obrigada.
Alguém tem alguma fala? Cadu? Eu queria também agradecer, é sempre uma oportunidade de novos aprendizados, né? De alteridade também. É pena que fomos limitados pelo tempo, mas o outro é sempre um infinito. Você Isso. colocou a dimensão do rosto, né, de Levinas, ele recupera a dimensão conceitual de infinito em Descartes e dá um outro sentido, inclusive. O outro sempre é intematizável, é intotalizável. E eu fiz a experiência nesse filme de me deixar surpreender pelo outro. Eu acho que você fez essa experiência também porque não tinha visto o filme antes, né? E Não. na clínica é assim, o outro é um filme novo, é uma outra novela, e é inesperável, é inesperado, é surpreendente, nós não temos como reduzir o outro jamais. Então, aí a ética, né? E é uma ética, como o professor Anderson também colocou, uma ética onde só é possível cuidado pela via da amizade. Então, foi uma excelente aula, muito obrigado. Obrigado, colegas, também pelas riquíssimas considerações.